Eu não sou tocador de gaita, não, gente. Eu sou só engraçador. Já viu? Engraçador de pessoas. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Hoje é uma conversa rápida, bem rápida. É sobre a mudança de direção que nós temos ao longo do caminho, ao longo da vida. E as coisas que acontecem na nossa vida fazem a gente mudar alguma configuração aqui na cabeça, alguma engrenagem que faz a vida girar melhor. Às vezes ela pode dar uma travada, e aí você imagina que está tudo errado, porque antes estava andando, estava correndo tudo bem, né? E dá uma travada, fica travado algum tempinho ali, e isso não é à toa, porque tudo é espiritual, né? Tudo que existe é espiritual. Primeiro funciona no plano espiritual, para depois vir para o plano físico. Prova essa é que quando você realiza alguma ação, algo que você tem pensado ultimamente, acaba realizando, o que aconteceu primeiro antes de você realizar? Você pensou, né? Então, primeiro vem no pensamento, primeiro vem na mente, vem no invisível para depois a gente tornar tangível aquilo que a gente pensou, imaginou, aquilo que criamos. Muitas vezes o que a gente cria de formas mentais, pensamentos, que possivelmente vão acontecer, ou coisas que a gente quer que aconteça, né? Muitas dessas coisas que a gente cria, elas acabam não acontecendo. Essas coisas que a gente cria na mente, essas formas de pensamento criadas na nossa mente. E muitas vezes a gente acha até que está tudo certo para aquilo acontecer. A gente até sente no coração que vai acontecer. Dá até uma energia diferente, dá um fogo, né? Dá uma vontade diferente de você falar, cara, agora é isso que eu deveria fazer, é isso que eu deveria ter feito e é isso que eu vou fazer. Você cria na sua mente a forma de pensamento, você vê aquilo acontecendo antes de realizar, tá? Isso tudo aqui na cabeça. E aí você vai lá e realiza o negócio. Só que aí não sai como você pensou. E aí você fica como depois que acontece isso? Você fica frustrado, né? É, rapaz, você fica frustrado. Essa mensagem vai chegar aos ouvidos certos e aos olhos certos, no dia e no momento certos. É, como falamos para todos, falamos de uma forma geral, que serve para muitos ouvirem, serve para muitos terem o exemplo do que está saindo da nossa boca e entrando aí nos seus ouvidos, né? E aí você fala, caramba, ele não está falando nada em específico, mas está falando tudo aquilo que eu estava merecendo ouvir. E isso não é algo fantasioso, não é uma fantasia simplesmente da nossa imaginação. Não é somente uma criação fantasiosa, é algo real que acontece. Muitos dos que escutam vídeos de pessoas falando de espiritualidade, muitos desses que escutam, eles têm a imaginação fértil e eles continuam escutando porque têm a imaginação fértil. Aqueles que escutam e não têm a imaginação fértil, têm a imaginação estéril, ou um pouco limitada ainda, acharão que é loucura, ou perca de tempo, ou muitas
fantasias, contos, né, de historinhas, de fantasias para crianças, contos que não existem. Mas o que existe e o que não existe? Será que tem algo que não existe? Ou tudo existe? Pensemos bem, senhores. Pensemos bem, senhoras. Por quê? Como você pode dizer que algo não existe? Na verdade, tem coisas que existem que você vê passar em TV ou em telas por aí, e você diz: "Não acredito, isso não existe". Mas aconteceu e você viu que existe. Ou para você só existe aquilo que a sua mente é capaz de assimilar, ou o que seus olhos é capaz de assimilar. Provavelmente tem coisas que você não acreditava há alguns anos ou meses, né? Muitas vezes tem coisas que você não acreditava ontem e hoje você está acreditando. Pode ser que sua mente brigue com a sua razão, com o espírito, e diga a ele que não, isso não existe, eu comando aqui, eu a mente comando aqui. Eu a mente não posso perder o controle, eu a mente preciso controlar tudo. Eu a mente sei de todas as coisas e todas as respostas e tudo o que é melhor para mim. Não é assim que acontece? Então, ah, o fato das pessoas não acreditarem em historinhas não é problema nosso que estamos falando, é problema das pessoas que ainda não acreditam. Não vão mudar o nosso jeito de trabalhar pelas opiniões deles, mas se formos ligar para esses que não acreditam ou que não têm a imaginação fértil, digamos assim, não fazemos o trabalho, porque é a maioria da Terra, os que estão encarnados na Terra e até os desencarnados que veem esses vídeos aqui, veem eu ao vivo, gravando aqui ao vivo, a gente gravando aqui, eles veem, escutam, que pode ser transmitido, mesmo com o estudo limitado que eu, Carlos, ainda tenho, mesmo com pouco estudo. Às vezes eu fico me perguntando assim: eu tenho estudos o suficiente? Não, nunca vou ter. Nunca, 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 nunca. A gente está em aprendizado todos os dias. E se eu, Carlos, me colocar atrás das câmeras em vez da frente, na frente das câmeras, não sai a minha face, não sai a minha voz falando e não sai a voz dos espíritos falando, não sai a voz de Jesus, a voz de Deus, a voz dos nossos guias. Eles podem me influenciar a falar, mas se eu não estiver na frente da câmera, eu não posso falar para ninguém. Eu vou falar para alguns somente que me veem aqui no plano físico e eu não os vejo. Posso falar? Falar com eles? Sim, mas por que eu não posso falar com vocês também que estão me vendo fisicamente? Porque é mais difícil para vocês acreditarem, porque vocês ainda estão em carne. Vocês ainda estão aqui, ó, na carne, né? É difícil acreditar. Vocês acreditam no que veem, no que sentem, no que escutam, né? No que sentem pelo cheiro também, no que sentem ao alguém tocar vocês. Mas tem outra forma de sentir, que é sem ninguém tocar vocês, sem vocês escutarem nada e sem vocês verem nada e nem sentirem o cheiro de nada. É sentir a energia que paira ao seu redor, ou a energia que chega até você e vai como uma onda, e chega de volta e vai como uma onda. Às vezes você mesmo a repele, às vezes você mesmo a puxa. Então, as coisas que acontecem na sua vida que muda a direção, muda o rumo da sua caminhada, momentaneamente, lá na frente vai encontrar o caminho de novo, é você mesmo que faz acontecer. Você puxa tal energia para você, você vibra, o seu coração tem um campo eletromagnético que puxa aquilo que você está sentindo. Não é só a boca,
falar eu quero ficar rico, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser bem-sucedido para ajudar outros. Se você não sente de verdade que você vai ajudar outros, além de si mesmo, se você não sentir isso de verdade, você está mentindo para você mesmo. Seria melhor você ser mais sincero e falar com a boca só aquilo que você realmente sente, para que seus caminhos não sejam mudados o tempo todo. Às vezes você está indo num caminho muito bom, só que aparece um atalho que para você aparentemente vai chegar mais rápido naquele caminho. Só que esse atalho, em vez de ir para frente, ele faz círculos e você fica andando em círculos, achando que o atalho é favorável a você. Às vezes são só ilusões que aparecem nos atalhos para te distrair do foco principal que você já estava. Falamos em grande abrangência. Aos que precisam ouvir, aos que precisam sentir, vão sentir aquilo que precisam para este momento agora que vocês estão ouvindo. Eu não sei, Carlos, eu não sei com quem estou falando, mas eu sei que eu estou falando. Como a Terra, a humanidade terrena, ela é muito parecida umas com as pessoas com as outras, poucos assuntos vão diferir, vão ter diferença de interesses. Alguns assuntos vão impactar 80% das pessoas e 20% não vai impactar, mas impactou os 80%. E alguns assuntos que vão impactar os 20%, que pode ser um tipo de assunto mais poderoso, digamos assim, não vai impactar os de 80%, e os de 80% irão criticar dizendo que não entenderam nadinha. Mas não é isso. É porque o assunto foi específico para aquele grupo dos 20%, ou até menos. Tem assuntos, conversas, palavras que saem daqui que poucas pessoas em um país inteiro compreenderão todas as palavras e algumas outras pessoas acharão que vai ser muito confuso. É muito confuso isso que ele está me dizendo. Na verdade, não é confusão. É algo que está acima da compreensão desses que não estão entendendo, achando que é confusão. Mas o médium não pode errar? Claro que pode, ele é humano. Se você acha que o médium está sendo errado, equivocado, está falando coisas equivocadas ao extremo e você não está concordando, por que brigar com a câmera? Porque já foi gravado o vídeo aqui. Hum? Então, a nossa conversa, ela é para todos, tá bom? Não é só para mulheres, não é só para homens, não é só para crianças, para todos. Em alguns momentos vai ser só para mulheres que precisam ouvir aquilo para darem uma animada na sua vida. Em alguns momentos vão ser para homens casados, em alguns outros momentos para homens solteiros, em alguns outros momentos para homens que acabaram de se divorciar e estão passando por tristeza, por conta daquele amor perdido, que no seu modo de ver foi perdido. Mas será que a culpa não foi sua? E não é para se culpar. Não se culpe. E nem culpe o outro. Agradeça a Deus por estar acontecendo assim, porque você não sabe o livramento que pode ter tido, que você pode ter tido no futuro próximo, ou até no futuro longo, ou uma tristeza maior do que essa que você já sente ou sentiu, está passando. Tudo passa. Essa vida é passageira. Essa experiência é passageira. A vida não. A vida continua. Mas a experiência é. Não se apegue e não se prenda excessivamente às pessoas deste planeta. Você pode se afinizar com certos tipos de pessoas. Você pode se afinizar com o espírito que está naquela pessoa. Não precisa ser mulher, não precisa ser homem, só precisa ser um ser.
Só precisa ser um espírito e você tratá-lo como um igual, porque ele é o seu irmão. Estão apenas em roupas diferentes, uns em roupas femininas, roupas masculinas. E qual o problema de um espírito querer mudar de roupa? Ah, eu nasci homem, eu me identifico mais feminino, feminina, né? Então ele vai lá e muda a roupa que ele, se ele quiser, já tem procedimentos aí. Qual o problema disso? Se ele continua sendo uma pessoa boa, ótimo. Se ele não é uma pessoa boa, ele vai ser um dia, ou ela vai ser um dia. Fique julgando e olhando para os outros. Olhe para você mesmo, faça aquilo que você acha legal. E quando o seu caminho, que estava indo certinho na sua cabeça, se cruzar com outro caminho e der uma impactada, vir uma onda e destruir tudo aquilo que você imaginou na sua mente, aquela criação mental que você criou, aquele casamento perfeito, aquela viagem perfeita, aquela cidade perfeita ou aquele país perfeito, não vai acontecer porque não tem perfeição aqui na Terra. O planeta, em sua natureza, é bonito, é perfeito. Mas a maldade, o que o homem, infelizmente, ainda faz, é imperfeito. O planeta não tem culpa disso. A humanidade, sim. E estamos aqui para julgar? Claro que não. Senão a gente não estava falando com essa paciência com vocês. Senão não estaria aqui gravando esse vídeo aqui, tá só eu e a câmera. Mas eu sei que isso aqui é importante para mim. Essas conversas que a gente tem é conversa como se fosse face a face para mim. Vocês ainda não podem me responder, né? Porque não está ao vivo. Mas quando está ao vivo, vocês podem me responder. Vocês podem falar, a gente pode entrar em lives, falar simultaneamente, mas agora não é possível. Mas para mim é como se eu estivesse tendo uma conversa com alguém. E é assim que eu gosto de trabalhar. E essa nova fase do trabalho, e sempre tem uma fase nova, né? Você nunca fica no velho. Trabalhando para a espiritualidade, você nunca fica no velho. Você só precisa ter abertura, a abertura mental para receber aquilo que há de novo, para perceber aquilo que as pessoas estão percebendo ao seu redor na Terra, nesses momentos de hoje, nesses dias atuais. Está acontecendo isso. Ok, vamos falar disso. Mas tem assuntos que a espiritualidade vem e coloca na minha mente para eu falar e eu não pensei em algum momento falar deles. E eles só me falam, vai lá e grava. O assunto é esse. E aí me dão um assunto, um título e um pouquinho de uma frase. Aí eu não tenho mais nada para falar além desse título e nem dessa frase na hora. Só que eles me dizem, na hora lá vai sair o que precisa ser dito. Vai lá e fala desse assunto. Porque tem assuntos que eu quero trazer aqui para vocês. Só que antes de eu trazer esses assuntos, vem algo na minha mente, fala disso aqui. Porque o momento de falar disso é agora. E eu respeito, mesmo não sabendo do que vai, o que vai sair da minha boca. Mas como eu sei que é para melhora de todos, eu confio e deixo ir. O trabalhador da luz, ele trabalha, ele ensina e aprende. O professor ensina e aprende a vida toda. Quem é professor sabe, né? Quem dá aulas sabe que aprende a vida toda. Quem mexe com alguma coisa, algum tipo de mecânica, algum tipo de trabalho, aprende cada dia que passa com aquele trabalho, porque a Terra, ela te impulsiona a evoluir, te impulsiona a crescer mentalmente. A humanidade, ela é impulsionada naturalmente, sem ser forçada, naturalmente para evolução tecnológica, evolução física,
espiritual, todas as setas apontam para a evolução do ser melhor, ser melhor, ser melhor. Vai haver canalizações? Já está havendo canalizações. Todas as coisas que dizemos para vocês não vêm do nada, vêm de algum lugar. Um lugar imaginário ou um lugar físico? Por que não as duas coisas? O que é imaginário para você? Aquilo que está na sua mente? Mas aquilo que está na sua mente não poderia se tornar real ou já não é real? Ou você não queria que se tornasse palpável? Talvez não seja palpável, mas é real, não é real? Aquilo que está na mente é real. A sua própria mente que descarta a possibilidade de este real ser real e o torna irreal. Seus pensamentos o condenam e condenam, porque você não acredita no que não vê. Que grande dilema. Você não acredita no que não vê, mas você está o tempo todo criando coisas na sua mente que não vê, mas enxerga com seus olhos espirituais. E aquilo se torna um dia palpável, uma empresa que você cria, um vídeo que você faz, uma criança que nasce, um companheiro ou companheira que aparece. Aquilo tudo você criou na mente. Quando você ora, pede a Deus discernimento, quando você pede a Deus sabedoria, compreensão, amor, você está pedindo algo palpável? Vamos pensar? Dá uma pensada aí. É palpável ou não? Uhum. É palpável ou não? Palpável para você é só coisa que você pega? São só coisas? O palpável também pode ser um sentimento, uma emoção? Como assim? Agora você está confundindo a minha mente toda. Palpável é algo que eu não vejo também? Palpável é tudo aquilo que é real. Mas o que não é real? Cara, hoje você está só confundindo a minha cabeça com essas conversas suas. Quando Jesus diz que veio trazer divisão, não é no mau sentido. Divisão entre pai e filho, mãe e filha, irmãos, familiares ou amigos, ou mais próximos. Por quê? Quando a sua consciência começa a expandir e você começa a sentir mais a verdade, quando o véu começa a abrir diante dos seus olhos, quando dizemos olhos, são olhos espirituais. Quando você vê que o mundo é uma programação, quando você vê que muitos, mas muitos estão indo para as igrejas, não importa o tipo, não importa a religião, de qualquer lugar que seja. As igrejas, quando eles estão indo para lá, aqueles que não têm a mente aberta para a verdade crística, para a chama da verdade divina, quando as mentes deles não estão abertas para a chama da verdade divina, eles se tornam gado, eles se tornam facilmente influenciáveis por esses líderes de lugares chamados casas do meu pai. Quando eu vim no mundo, há 2000 anos,
Eu vim como um homem. Eu fui gerado por José e Maria. Esses religiosos pintaram que eu fui um milagre. Todos nós somos milagres. Todos os seres são milagres. E milagre maior ainda quando este ser desperta para o mundo, para o reino, após esta experiência terrena. Eu não nasci do nada, como dizem. Eu fui gerado. Eu fui bem tratado, mas eu não nasci como um Deus. Ninguém me esperava como um Deus. Muitos exageram nas escritas, nos pergaminhos, de livros que tem por aí, que são vendidos. Para que exageram? Para me tornarem eu, Jesus, como o único, o intocável, como ninguém pode chegar aos meus pés. Isso eu não admito. Todos podem ser como eu um dia. Todos vocês podem, porque todos somos irmãos. Eu tive que crescer, eu fiz artes quando era criança, eu errei, eu fiquei nervoso, eu dancei, eu brinquei, eu namorei, eu vim para ser homem. Se eu tivesse vindo mulher, eu seria mulher. Eu viajei, eu estudei, eu briguei com os meus, me reconciliei. Eu não era esse santo que me pintam. Todos vocês podem ser igual a mim. Todos vocês erram, todos vocês têm momentos de tristeza. Todos. Eu tive também. Eu tive momentos bons, muito bons com o Pai. Tive momentos de dúvidas com o Pai. Por que isso é errado quando os seus ouvidos ouvem? Muitos conseguem entender, muitos conseguem sentir que há verdade no que estamos dizendo. Quando falamos de coisas terrenas, é mais fácil o entendimento de vocês. Mas por que eu vim aqui hoje canalizar com este médium? Por quê? Para provar para vocês? Não. Porque ele se esforça da maneira que pode para me agradar, para agradar aos que estão ao seu redor, aos seus familiares. Ele muitas vezes pensa que não está fazendo o suficiente. E ele não está falando por ele, eu estou falando. Eu estou falando. Não pensem que o Jesus que dizem para vocês é o mesmo Jesus que vos fala agora. Eu fiz, sim, alguns milagres, mas não foram milagres como pintam. Eu tive que estudar, eu tive que aprender, tive que estudar muito, viajar bastante, passar experiências, tristezas, choro, até duvidar de Deus. Por que não? Mas isso passa em alguns segundos depois. Quando se sente de verdade a chama divina, a centelha divina, você ama a todos, sem exceção. Você ama aqueles que te odeiam. Você suporta eles e você emana aquele olhar, aquela fala. Você não se altera. Você fica calmo, sereno e compassivo com aquele irmão ou irmã
ignorante ainda, mas amamos, porque vemos que no futuro o espírito deles será anjo, o espírito delas serão anjos também, que ajudarão outros que também estarão na mesma situação que eles estão hoje. Eu vejo vocês, filhos, como querubins, como Cristos, porque todos são. Ainda não acessaram essa frequência, ainda não, mas vão. Acreditem nas palavras que dissemos. Então, sim, as canalizações continuam. As presenças espirituais estão por toda parte. Só que nós, que trabalhamos do lado de cá, e vemos vocês todos os dias, que o apoiamos, que os incentivamos e que também os deixamos entrar em caminhos diferentes para que vocês possam aprender, nós os amamos e estamos o tempo todo os salvando, porque vocês também podem se salvar, mas estamos os salvando de problemas maiores, então não reclamem quando acontece algo que na sua visão é ruim. Se aconteceu, estava para acontecer. Você pode ter provocado ou nós podemos ter provocado. Mas a nossa interferência ela é indireta, não podemos interferir no jogo. Nós amamos tanto, pedimos permissão ao Pai sempre para que possamos interferir o máximo que pudermos, para não perder a alma de você, senhor ou senhora, que está nos ouvindo agora. Para que você não se perca neste mundo. Você mesmo faz coisas erradas e depois retorna. Faz um pouco de errado e depois retorna. Por quê? Você está entrando nos caminhos certos. Aqueles que só fazem errado, errado, errado e não retornam ou não sentem-se um pouquinho culpados, ainda estão um pouco longe da consciência, da essência do Cristo que há em todos vocês. Eu não sou o melhor. Eu, Jesus, não sou o melhor. Estou longe de ser o melhor. E nem pretendo ser o melhor. Mas pretendo que todos vocês sejam luz. Pretendo que todos vocês conheçam o amor, que não conhecem profundamente porque estão encarnados. É normal chorar, é normal sentir raiva, é normal sentir dor. Mas logo depois, logo em seguida, você equilibra, você tenta tirar isso o máximo possível, porque a luta do seu espírito, que está em progresso de evolução, contra a carne, contra os pensamentos que não querem evoluir, querem ficar travados, querem ficar parados, não querem que o espírito progrida, progredir, evoluir. Essas palavras são mal vistas na Terra. Amor. Essa palavra também não é entendida na vossa língua. São só palavras ao vento. Existem programações dos espíritos inferiores, dos espíritos, infelizmente, ainda fazendo o mal, que querem sugar as energias dos seus corpos, que querem sugar a sua energia vital, ectoplasma, fazerem buracos na sua aura de luz para que eles continuem com os seus redutos, com as suas fábricas trevosas, que vocês não enxergam, mas existem. Fábricas essas que mantêm vocês presos, que mantêm vocês hipnotizados para fazerem as mesmas coisas como zumbis. Vocês, muitos, estão como zumbis. Até aqueles que estão um pouco despertos sentem que estão um pouquinho seguindo a Matrix, porque esta é uma prova, é expiação. O tempo todo expiação.
Depois vem a prova, expiação de novo. Então, o mundo é este. Não reclame do mundo que você pediu para encarnar. Dê um jeito na sua forma de entender para que você possa compreender e começar a mudar a sua mentalidade para depois se tornar palpável a sua mudança de comportamento. Não basta querer ter R$ 1 milhão ou de dólares na sua conta. Basta fazer para que você possa chegar primeiro no $1, depois no 2, depois no 4, depois no 10, até 1 milhão. Você não vai alcançar 1 milhão assim. Da mesma forma, é aprender a se portar melhor, é aprender na espiritualidade. Começa do 1, depois vem o 2, e assim por diante. E não tem fim. A felicidade consiste na evolução progressiva do espírito, porque não tem fim. Se tivesse fim, não haveria graça. Alguém chegaria ao fim e faria o que depois que chegasse ao fim? Já cheguei ao fim. Vou retornar ao começo? Claro que não. Quando você joga um tipo de jogo, você passa do nível fácil para o nível médio e depois difícil. Você que está habituado a jogar no difícil, quer um nível mais difícil. Você não quer voltar para o fácil porque nem vai querer jogar. O nosso Pai, o Criador, ele é infinitamente criativo. Tem provas e provas novas para os espíritos acima de mim, de Jesus. E provas que eu não consigo fazer ainda, mas eles conseguem. Essa é a graça. Por isso que Deus é infinito, nosso Pai é infinito. Eu não o entendo completamente, mas eu sei que ele é. Sintam os caminhos de vocês. Sintam onde vocês pisam, onde vocês assentam a cabeça no travesseiro. Sinta quem está com você. Quem não está, não o repudie, não o julgue. Mas seja por você aquilo que os outros não são por você. Seja por você aquilo que os outros não são por você. Entendeu? Seja por você. Não espere que os outros sejam. Nós já somos por você. Nós estamos aqui do outro lado torcendo e ajudando e os empurrando também. Indo com vocês nas portas que se abrem. Mas vocês têm que dar o passo também. Quando muitos, ou a maioria, começa a se espiritualizar e entender que existem nós aqui do outro lado e acreditar e procurar nos sentir, nós ficamos muito felizes quando vocês vão para um lugar, seja na natureza ou em casa mesmo, ou quando estão dentro do carro, ou quando só fecham os olhos e procuram sentir-nos, procuram conversar com a gente, mas diferentemente de quando vocês conversavam pro nada. Quando vocês olhavam para os céus e ficavam esperando Deus. Hoje não, hoje vocês só fecham os olhos e sentem. Sentem aquele arrepio, sentem aquele abraço, aquele arrepio bom, tá? E você sabe que somos nós que estamos perto. Nós tentamos tocar em vocês para que vocês possam sentir esses arrepios bons, essas energias boas, sentir-nos ao seu redor. Nós não tentamos fazer medo em vocês. Se você sente medo em algum momento, é porque você está se abrindo para o mundo espiritual e está com medo daquilo que não viu. O seu corpo físico, o seu corpo físico que causa esse medo. Não somos nós que causamos. Muitas vezes, quando você está se abrindo para o mundo espiritual, para esse mundo invisível que você nunca viu, é uma novidade.
É uma novidade para você que está encarnado. Então, o seu corpo, o seu cérebro, diz que é mentira, diz que é loucura e te dá um pequeno medo. Isso é normal. Mas com o passar do tempo, dos meses ou do ano, depende da sua dedicação, você vai parando, vai tirando esse medo. E não são todos que vão nos ver. É a minoria, não precisa ver. Vocês precisam sentir e acreditar. Vocês começam a sentir presenças das outras pessoas que chegam perto de vocês, o sentimento delas, a tristeza, a alegria. Quando elas ficam presas, não querendo se soltar, você às vezes acaba se prendendo também porque fica com medo de se soltar para as pessoas. Porque você está diferente, você está se mostrando ser diferente, você está se mostrando um ser diferente do que era. O seu corpo até muda. As pessoas olham para você e você sente que estão julgando você. Mas não se coloque para baixo por causa disso. Não tente se encaixar aos outros. Tente se encaixar a Deus. Tente se encaixar a Cristo. Seja amoroso com todas as pessoas. Mas não seja sugado. Não deixem que elas te suguem, porque isso puxa a sua energia para baixo. Você se sente com um piano nas costas. Você se sente preso, mesmo lendo livros espirituais, escutando palestras espirituais, mesmo fazendo bem, trabalhando, descansando bem, você se sente um pouco pesado mentalmente por conta de invejosos. Porque o mundo é de trevoso, aqui é um mundo prisão. Vocês têm que colocar isso na cabeça, não se enganem com o rostinho bonitinho. Vai conviver para você ver o que está dentro ali desse rostinho bonitinho. Não são todos e nem todas, mas são muitos. Fiquem espertos. Fiquem espertos com quem os abraça demais. Fiquem espertos. Abram os olhos, abram o coração e sinta. Essa dificuldade é normal que vocês passam aqui na Terra. Vocês não vão ser perfeitos. Você não vai agradar todo mundo. Não tente agradar a todos. Você só vai se arrasar. Apenas ame, olhe para eles com um olhar de compaixão, de ajuda. Ajude quando necessário. Ajude com vontade. Da mesma forma que você serve a Deus com vontade. Tá bom? Sirva às pessoas. Servir, dar é melhor que receber. Não seja um necessitado. Tire a necessidade da sua mente. Mesmo que você esteja precisando, tire da sua mente, porque começa no mental para depois vir para o físico. Pense que você vai ser bem-sucedido. Pense que você vai ser feliz. Pense que você já é bem-sucedido e pense que você é feliz, que isso vai vir e se tornar. Compreenderam? É só até aqui. Fiquem na paz do Mestre. Fiquem na nossa luz. Laruyecho.